Olá, o programa Mais Esportes entrevista hoje o presidente do Guarani Futebol Clube, Ricardo Moisés. Ele que assumiu a presidência em setembro de 2019, após a renúncia de Palmeirão Mendes Filho. Será que o mandatário bugrino tem mais problemas ou alegrias? O que será que ele pensa sobre futebol e política? Elas se misturam? E a elitização? O clube pretende fazer uma parceria? E a Arena do Guarani, quando será que vai sair? Essas respostas daqui a pouco. Ricardo, muito obrigado por ter aceito o convite para esta entrevista e que avaliação que você faz deste seu período na presidência. É um prazer receber Mais Esportes aqui no Guarani, sejam bem-vindos à nossa Taba. Uma experiência nova na minha vida, são aí 6 meses à frente do Guarani, passando por momentos difíceis, mas graças a Deus vitoriosos e com muita felicidade por tudo que eu tenho feito pelo clube. Vamos fazer o seguinte então, vamos nos sentar para a gente poder ficar mais à vontade. Você viu que na abertura eu coloquei já um monte de questões que eu quero que você responda, principalmente para o torcedor bugrino. Primeiro, sobre os problemas. O que você passa no dia a dia que o torcedor não tem a menor noção e que você tem que resolver? Os problemas são grandes no Guarani. A gente tem uma dificuldade financeira muito grande e temos algumas limitações de estrutura. Então, por essa falta de estrutura hoje, você tem que se dedicar em dobro para poder resolver os problemas do clube e equacionar a parte financeira, que é muito difícil. O Guarani ainda tem um passivo grande, uma herança que tem que ser resolvida, mas temos conseguido fazer um excelente trabalho, equacionando as despesas com as receitas que temos e buscando novos parceiros para suprir essa necessidade. Esse passivo que você citou é na base de quanto? Hoje o Guarani deve ter um passivo em torno de 100 e poucos milhões, divididos entre trabalhista, civil e tributário. E as alegrias de um presidente? Quando que você chega em casa satisfeito, feliz com alguma atitude que você tomou? Vamos lá. A vida aqui é muito difícil. Infelizmente, você nunca vai conseguir agradar a todos. Por mais que você faça o melhor trabalho, as melhores contratações, as contratações com cautela dentro da realidade do clube, você nunca vai agradar a todos. Às vezes você faz o melhor para o clube, mas alguém fica de fora de uma situação. Isso também gera oposição. E também o seu sucesso, o sucesso do clube, incomoda algumas pessoas também. Mas o grande momento de compensação disso tudo é após o resultado positivo. Então você sofre a semana inteira, você luta a semana inteira e um resultado, uma vitória no final de semana, ela compensa tudo isso. Desde quando que você frequenta aqui o Brinco de Ouro? Frequento o Brinco desde criança, me recordo de muito novo já assistindo jogos aqui no Guarani, na arquibancada. Às vezes eu me pego andando no campo e lembrando um jogo que eu assisti num lugar, um jogo que eu assisti em outro. E a parte administrativa mesmo, eu comecei a frequentar a partir de 2012, quando eu estava na Asa Alumínio, trazendo recurso para o Guarani como patrocinador. Por que você decidiu entrar para esse mundo político do futebol? Na verdade, não que eu decidi entrar. Eu vim desde 2012 tentando ajudar o clube, que é minha maior paixão, e você começa a frequentar, começa a opinar, começa a ajudar, e aí cada vez você está mais envolvido. Toma gosto e cada vez mais você quer acertar, fazer coisas melhores para o clube, e olha que você vê, você está por completo. Ô Ricardo, hoje em dia no futebol a gente tem discutido muito, quando eu falo a gente, somos nós jornalistas, mas também os torcedores, sobre profissionalização do esporte. Tem que profissionalizar, hoje em dia não dá mais para o amadorismo tomar conta do futebol, justamente pelo preço, já a gente vai falar, porque fazer futebol é muito caro. E aí como é que você põe na balança profissionalismo e paixão pelo clube? Um profissional
precisa torcer para o Guarani para trabalhar aqui, ou se ele for competente, dá certo o trabalho? A profissionalização, ela é necessária. Nenhum clube que não for por esse caminho vai sobreviver. Então você tem competições estaduais, o Campeonato Paulista, o principal campeonato estadual do Brasil, o Campeonato Brasileiro e competições internacionais dos clubes, todos modernos, profissionalizando, e se o Guarani não seguir esse caminho, ele ficará para trás. Então, a profissionalização é necessária e urgente. Se o clube quiser sobreviver e conquistar algo, isso é necessário. E se ele não for bugrino, ele consegue trabalhar no clube? Como é que você vê essa visão? O profissionalismo sempre em primeiro lugar. É certo que você não vai contratar algumas pessoas ligadas a alguma agremiação rival, aí você vetaria isso. Mas o profissional, acima de tudo, independente dele torcer pelo clube ou não. Ô Ricardo, ano passado, eu me lembro, se cogitou uma parceria entre o Guarani e a Magnum. E depois não se falou mais nisso. Hoje existe algo, existe uma parceria. Como é que funciona essa relação do Guarani com a Magnum? A relação do Guarani com a Magnum é muito boa. O Roberto, ele já ajuda o Guarani muito antes dele fazer o projeto imobiliário. Então ele ajudou o Guarani com patrocínio em 93, 94. Depois, na época que o Orley assumiu a presidência, ele ajudou também, antes da arrematação do estádio. Então, independente de projeto imobiliário, o Roberto sempre será um parceiro do Guarani. E essa parceria é muito benéfica para o clube. E o que essa diretoria busca é cada vez mais estreitar a relação com ele, porque ele tem condições de ajudar muito o clube. Essa parceria, ela inviabiliza com outras empresas? Seria um conflito que nem a gente já viu com outros clubes com grandes marcas? Não inviabiliza, porque uma das propostas que eu vou lançar para a campanha de presidente nas eleições de março é que se crie uma comissão para análise do projeto do Clube Empresa. Então a gente vai criar um núcleo de estudo e debates aqui dentro do Guarani para ver se é viável ou não, e a partir daí captar parceiros. Se tiver mais interessados, a gente vai analisar proposta a proposta. Então já vou pular um monte de pergunta minha aqui, vamos para Clube Empresa então. Porque recentemente o Botafogo fez uma reunião e deu prosseguimento ao Clube Empresa. Na Ponte Preta já teve uma reunião do Conselho Deliberativo e a maioria está caminhando para uma aprovação, pelo menos no período inicial, e você vai propor também que o Guarani seja um clube empresa? Não irei propor isso para o Guarani. Esse é um assunto que tem que ser debatido entre os sócios, primeiro no Conselho Deliberativo, depois nos sócios, e caso eles entendam que isso é benéfico para o clube, o Conselho de Administração possa buscar parceiros. Mas isso tem que ser a vontade do sócio, o que é soberano aqui no clube, e não uma vontade do presidente ou do senhor. Mas o seu posicionamento, você é favorável ao clube empresa ou você é contrário e vai colocar porque está vendo essa movimentação dos clubes? É assim, hoje eu falo que o Guarani tem condições de sair dessa situação de dificuldade financeira com esse passivo sozinho, pelas próprias pernas. Nós começamos esse ano e montamos um time competitivo sozinho, sem apoio de qualquer empresário. Só que pode-se encurtar essa jornada com um parceiro ajudando. Então, se os sócios entenderem que o encurtamento desse percurso é benéfico, eu defendo. O clube empresa, ele abre algumas possibilidades, porque a partir do momento que ele abre o capital, ele vira uma empresa, pode ser que ele tenha um dono. Você já pensou, vem um árabe, é dono do Guarani. Essa proposta ela é muito irreal, você acha? Não, a partir do clube empresa você tem vários caminhos a seguir. Então pode ser através de uma SA por ações, pode ser por uma parceria na gestão, uma cogestão, não necessariamente a venda do clube. Voltando no assunto da Magnum, desde a venda do Estádio Brinco de Ouro há 6 anos, o que caminhou até então, de 2014 para 2020? Encaminhou alguns estudos, tá? A gente está fazendo estudos e consultas à prefeitura se a gente pode fazer
um empreendimento imobiliário na área que o Guarani tem na Bandeirantes. Isso está andando bem. E a arena, o CT e o clube seria muito importante para o Guarani agora, porque você teria uma estrutura menor, mais enxuta, mais moderna. Porém, temos que ter cautela que enquanto não liquidarmos o passivo trabalhista do Guarani e o passivo tributário e civil, podemos colocar em risco o nosso único patrimônio. Então, o avanço dessas duas situações tem que ser em conjunto, administração e entrega das benfeitorias. E é isso que a gente está fazendo. Com todos os trâmites, que eu acho que você, não sei se é o maior interessado, mas que você está acompanhando. Existe um prazo que você pensa, olha, em 4 anos eu gostaria que o Guarani já tivesse uma arena? Fala, não, pelo que eu sei, acho que em 6, 7 anos. Existe um prazo mais ou menos que você pensa, olha, em tal ano eu quero que o Guarani já tenha uma arena? Tenho estudado muito isso e na semana seguinte eu vou estar apresentando uma proposta para a Justiça do Trabalho de quitação de todas as ações trabalhistas até dezembro de 21. Então vai ser um marco na história do Guarani zerar todos os débitos trabalhistas. Zerando os trabalhistas até dezembro de 21, conseguimos fazer um parcelamento do tributário. Então existe todo um planejamento para que a arena seja entregue conjunto com a situação financeira do Guarani administrada. Tá. 4, 5 anos mais ou menos? Leva uns 2 arena, começa a quitar a dívida 2021-22, começa a construir, lá para 2024. Eu não vou te precisar exato, mas garanto que até dezembro de 21 o Guarani vai estar zerado com o passivo trabalhista. E como é que você vê esse passo do Guarani com a arena? Porque a gente tem alguns clubes médios, por exemplo, o Náutico, ele tem a Arena Pernambuco, e ele fala, o gasto é muito grande com a Arena Pernambuco. Você tem outros clubes, o Cuiabá também joga em arena. Como é que você vê um clube, por exemplo, hoje o Guarani, ele não lota as partidas no Brinco de Ouro. O custo da arena pode ser que seja mais alto. Como é que você vê essa relação do clube médio com a arena? Eu não acredito no custo mais alto da arena, porque essa arena ela vem mais compacta, mais moderna, com um custo muito menor de manutenção e já com assentos reduzidos. Ela, num primeiro momento ela é para 12 mil pessoas, podendo ser ampliada. Então supriria a necessidade imediata do Guarani. Vamos falar um pouquinho sobre finanças agora. No balanço de 2018, teve um documento que aponta uma existência de 65 milhões de dívidas tributárias referentes a impostos. O Rodrigo Capella é um jornalista especializado em negócios do futebol e ele diz que isso pode passar de 100 milhões. Como é que você analisa esse cenário do Guarani? Se esses números se configuram, você já respondeu um pouquinho sobre o assunto, voltando agora sobre essa dívida. Existe sim um passivo grande tributário. Não sei te precisar o valor exato, mas esse passivo vai diminuir um pouco em razão de todas as quitações que estão sendo feitas na Justiça do Trabalho. Isso vai diminuir e já está em andamento o plano nosso, a partir de janeiro do mês passado, de recolher todos os impostos. Eles começam a vencer agora em fevereiro, no presente mês, e o Guarani já irá recolher INSS, Fundo de Garantia, para que essa dívida não aumente mais. E, terminando o passivo trabalhista, a gente passa a pagar também esse atraso no tributário. Ricardo, hora de um quadro aqui no nosso programa, que é a pergunta polêmica. Tem um dirigente no Guarani que gera amor e ódio, que é o Beto Zini. Ele disputou 8 derbys sobre a gestão dele, nunca perdeu, chegou na 3ª colocação, revelou inúmeros jogadores. Só que tem uma outra parte da torcida que fala, começou o rombo das finanças, eu não quero ver ele nunca mais no Guarani. Você hoje é o presidente do clube. Como é que você vê a imagem do Beto Zini e a importância que ele tem para o clube? Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, na volta tem essa resposta do Ricardo Moisés,
Beto Zini, ame ou odeia um presidente folclórico na história do clube? Como é que o atual presidente vê? Será que Beto Zini hoje está na oposição do Guarani? Será que é na situação? Será que eles se conversam? Essa é a resposta e muito mais sobre o clube. A gente vai falar ainda sobre elitização, sobre preço de ingresso. Tem ainda o Povo Fala. Você que está nos assistindo tem a possibilidade de fazer uma pergunta para o presidente. O intervalo é rapidinho. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje estou entrevistando o Ricardo Moisés, presidente do Guarani, que ainda vai responder muitas perguntas sobre elitização, política e futebol, se elas se misturam, mas eu terminei o primeiro bloco com uma pergunta. Beto Zini, tem gente que ama, tem gente que não pode ver na frente. Você hoje é o presidente do Guarani, como é que você vê a importância dele? Hoje ele faz parte da oposição, não pratica mais nada aqui no Guarani? Vamos lá, primeiro mandar um grande abraço para o Beto. É uma pessoa muito querida aqui no Guarani, marcou uma geração, foi presidente do nosso clube por mais de 10 anos, teve seus erros, teve seus acertos, montou times bons, teve infelicidade de rebaixamento também, mas o Beto é um amante do Guarani, um defensor do Guarani, e acredito que ele suou muito a camisa para defender nossa bandeira. Gosto da pessoa pelo jeito folclórico, carismático. Não tem como descrever ele melhor do que falando um profundo conhecedor de futebol e muito carismático. Você falou bem, né? Ele era muito folclórico. Você se assemelha a alguma coisa e ele é um jeito mais tranquilo, mais calminho? Não, sou um pouco diferente. Não gosto muito de aparecer. Gosto de trabalhar em silêncio. Ricardo, tem algum presidente de clube de futebol ou mesmo de alguma empresa que você se espelha? Me espelho muito no Felício, que é o proprietário e CEO da Asa Alumínio. Trabalho com ele há 7 anos e de uma visão, de uma honestidade, de um comprometimento com o trabalho muito grande. Me espelho muito nele. No futebol tem algum que você gosta, que você admira o trabalho? Não. Gosto muito do trabalho que vem sendo feito no Bahia e é possível fazer aqui também. Já a gente vai citar, tem uma pergunta aqui do Bahia. Só antes, como a gente estava falando de oposição, como é que você vê a oposição no Guarani? Ela ajuda, ela atrapalha? Qual que é a função de uma oposição para você que hoje está no poder? Eu critico muito a oposição aqui do Guarani, porque não é uma oposição que vem para o debate do que é o melhor para o clube, de apresentar projetos, de debater ideia. É uma oposição encabeçada por quem teve a oportunidade de mudar a gestão no Guarani e não fez. E, infelizmente, contra tudo ou contra todos, estando certo ou estando errado, eles são contra. Então, quando o clube precisa de união, quando o clube precisa resgatar e se fortalecer durante uma competição, eles acabam atrapalhando. Então, não vejo com bons olhos a oposição no Guarani hoje. Tá. Ô Ricardo, presidente de futebol precisa entender de bola, precisa saber de tática, precisa saber de técnica, ou o seu lado é completamente outro e não é um assunto que você domina? Não, o presidente precisa entender sim, até para poder conversar com comissão técnica, para poder conversar com executivo de futebol. Ele precisa, mas com cautela e sem interferir no trabalho dos profissionais. Você debate, você cria uma ideologia de trabalho em conjunto, sem interferir na função de cada profissional. Como é que funciona hoje no Guarani, por exemplo? Você tem uma opinião e o Thiago Carpini, que é o treinador, tem outra. Você expõe a sua opinião para ele, você conversa, faz uma reunião ou deixa o trabalho dele e a sua opinião fica aqui em cima? Não, nós debatemos e até o presente momento não tivemos nenhuma divergência de pensamento, de conceito. Porém, o presidente, ele se resguarda a conceito, opiniões, debates e 100% o treinador no campo. O campo é dele, o vestiário é dele, é blindado, então ele tem um espaço dele onde o presidente jamais vai interferir.
Hora de mais um quadro aqui no nosso programa. Agora não sou eu quem vai fazer a pergunta para você. Quem está nos assistindo tem essa possibilidade, porque aqui o povo fala. Ricardo, o time hoje, se for bem no Paulistão, para a série B, a gente vai precisar reforçar ou não? E aí, Ricardo, a dúvida do nosso telespectador, de um bugrino: se o time for bem no Campeonato Paulista, vai chegar no Campeonato Brasileiro da Série B, você tem que reforçar ou você dá aquela moral para o time e fala, foi bem no Paulista, seguem vocês aí no comando do time? Como é que funciona essa relação? Existem algumas diferenças do Campeonato Paulista para o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Paulista ele é um campeonato muito curto e o Campeonato Brasileiro com 38 rodadas mais longo. Então você precisa de um elenco maior, você precisa de peças de reposição. Então, mesmo o Guarani terminando bem o Campeonato Paulista, nós reforçamos para fazer um bom Campeonato Brasileiro e buscar o acesso para a Série A. E isso é bem definido, os jogadores sabem disso, o treinador sabe disso, você já expõe isso. Mesmo indo bem no Campeonato Paulista, nós precisamos reforçar. Isso é passado para os atletas ou não? Sempre. O reforço, a busca de melhora, ela é natural. Você nunca está contente, você sempre busca um algo a mais. Ô Ricardo, agora voltando para a parte política, o Bahia utilizou no ano passado manchas de óleo na camisa, fazendo um protesto pelo vazamento que teve de óleo nas praias, começou na Paraíba e chegou aqui até o Nordeste. Recentemente começou uma mobilização que chama Pede a Camisa 24 contra a homofobia. Como é que você vê essas ações políticas no futebol? Acho importante, sou contra todo tipo de preconceito e tudo que os clubes puderem fazer nesse sentido, contra a homofobia, contra o racismo, contra essas situações, é benéfico para o clube e para a sociedade. O Guarani ele vai utilizar alguma ação em 2020? O Guarani sempre faz campanhas em redes sociais contra racismo, contra homofobia, e a tendência é continuar. Então pode ser que nesse ano surja alguma coisa na camisa do Guarani, passando uma mensagem pelo que acontece no país. Sim. O Guarani inclusive fez já campanhas comunitárias de ajuda ao Bodrini na camisa. A parte social o Guarani preza muito. Para você, então, futebol e política se misturam. O futebol é um meio importante para passar uma mensagem. Sim, é um grande veículo de comunicação. E se nas partidas do Guarani, por exemplo, as pessoas começarem com faixas ou contra o presidente Bolsonaro ou para o outro lado, bugrinos de direito, como é que você vê isso? Não, isso não é benéfico. Política, futebol. Nessa parte não é aceito aqui no clube. Aí não é aceito nem no clube e nem pela Federação Paulista ou pela CBF. Então existe um limite para você poder passar o seu recado. Existe. Você pode não gostar do presidente da República, mas não vai utilizar o clube nem as arquibancadas. Não, de forma alguma. Como é que você vê o potencial do futebol feminino, primeiro, para atrair torcedoras e segundo, para dar também uma chance das mulheres vestirem a camisa do Guarani e disputarem torneios? Vejo com bons olhos, tá? O Guarani tem uma equipe de futebol feminino, porém, o que o Guarani precisa é se fortalecer primeiro nas categorias de base, fortalecer o futebol profissional para poder ter recursos e investir no futebol feminino. Existe uma prioridade hoje, que é a nossa base, é onde a gente vai dar maior atenção no ano de 2020. Então, o futebol feminino ele traz um custo que hoje o Guarani ele não consegue pagar, por isso que não há um investimento muito grande. Isso. E o futebol feminino ele não consegue se sustentar. Como é que você vê essa situação? Porque é um movimento que tem crescido bastante. A gente teve a final do Campeonato Paulista no passado, Corinthians e São Paulo, teve 25 mil pessoas em Itaquera. É um movimento que está crescendo, mas ele não paga o próprio futebol. Na verdade, não é nem a questão de pagar ou não se pagar. Hoje você precisa reestruturar o Guarani administrativamente para poder coordenar isso de uma forma saudável. Então, precisamos seguir um cronograma, um planejamento para poder atingir o futebol feminino. Vamos então para mais um assunto polêmico aí.
torcida única, quando o Guarani enfrenta Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos e o derby contra a Ponte Preta, apenas a torcida mandante pode ir ao estádio. O que você pensa sobre isso? Não gosto, não me agrada. Eu acho que o futebol é um espetáculo e as torcidas fazem isso. São um complemento do jogo. Então, me recordo aqui de assistir jogos com 30, 40 mil pessoas, aquela festa. O que precisa existir é uma conscientização dos torcedores contra a violência, para o resgate das famílias no estádio e não simplesmente torcida única. Como presidente de um clube, semana passada eu entrevistei o Sebastião Arcanjo Tiãozinho, ele falou, eu fui na CBF, também sou contra esse posicionamento, a gente pode ter uma novidade daqui para frente. Como presidente do Guarani, você pretende fazer alguma reunião, alguma ação para acabar com essa medida do Ministério Público e Polícia Militar? Há 15 dias atrás, eu estive com o Coronel Suíta e reunido com o BAEP aqui em Campinas, discutindo isso e demonstrando de forma clara que o Guarani gostaria de jogar com a torcida visitante e não com torcida única. E qual foi a resposta que você obteve? Existe um debate, existe uma maturação da ideia e vai levar um pouquinho mais de tempo. Mas o Guarani vem trabalhando para que não jogue mais com torcida única. Então, para Campeonato Paulista, muito perto ainda esse debate, não deveremos ter nem nas fases finais, mas para Campeonato Brasileiro da Série B desse ano, pode ser que já tenha 2 torcidas? Pode ser que a gente consiga evoluir nesse tema. Então já é uma boa notícia aí para as 2 torcidas, né? Para a torcida bugrina, para a torcida dos outros clubes, São Paulo, Palmeiras, que vão poder voltar a frequentar o estádio Brinco de Ouro, e um derby com 2 torcidas, que eu acho que é o que a maioria quer. É a festa na cidade. A festa na cidade movimenta e é bacana demais quando uma torcida sobe a avenida, quando a outra torcida desce a avenida, é importante. Eu vou um pouco mais além. Eu sou um sonhador nesse ponto. Nós temos uma cidade com 1 milhão de habitantes, mas onde muitas pessoas se conhecem. Eu sonho ainda e colocaria em debate um derby da Páscoa com uma torcida mista. Seria um setor de torcida mista? A princípio um setor, quem sabe até o estádio inteiro. Se no Grenal é possível, por que aqui em Campinas não é? Eu cheguei a comentar isso com a antiga diretoria da Ponte Preta. Essa é uma vontade minha e eu vou trabalhar para que isso aconteça um dia. Estaremos acompanhando então, que seria muito interessante um setor com torcida mista. Seria bem legal mesmo e eu acho que tem aprovação de praticamente todo mundo aqui da cidade de Campinas. Futebol é um esporte caro, presidente. Você sabe mais do que qualquer um aqui que não é fácil você pagar altos salários. Você acha que o que os atletas apresentam em campo é condizente com esses salários que a gente vê muitas vezes de 100, 150 mil, até 200 mil reais, dependendo do clube? Na verdade, isso não é o presidente de clube que estipula. É o mundo. Você tem que acompanhar. O futebol ele é global e existe a lei da oferta e da procura. Então você segue o mercado, senão você fica fora. Você acha que mas está acontecendo uma bolha? Por exemplo, os clubes estão pagando, mas tem uma hora que não vai aguentar mais pagar 500 mil, 600 mil. A gente viu o Cruzeiro ano passado, não conseguiu pagar, deveu o salário. Você acha que é uma bolha que está se criando no futebol pelos altos salários? Não acredito em bolha. Eu acredito em irresponsabilidade de alguns clubes de assumir uma folha que não consiga honrar. Se o clube consegue honrar, parabéns ao clube. Agora, irresponsável você fazer uma folha que você não consegue arcar com ela. Se fizer hoje já que a gente está falando sobre finanças, se a gente fizer uma pesquisa hoje com os torcedores do Guarani, o que você acha que vai acontecer? Se você falar assim, eu vou fazer uma dívida, mas eu vou ser campeão, ou eu vou permanecer na divisão que eu tô, mas eu não vou aumentar o meu passivo. O que você acha que os torcedores vão preferir? O título ou um acesso, mas isso vai ter um preço muito caro, ou uma estabilidade financeira para um crescimento a longo prazo, mas ficar na divisão que está? Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, na volta. Tem essa resposta do presidente do clube, como é que ele vê essa relação? Tem clube às vezes que dá um passo maior que a perna para dar uma resposta para a torcida,
Mas e depois? Será que paga um preço? Ou será que o título e um acesso é o preço que se paga e depois ele vai conseguir pagar essa dívida? Essa é a resposta e muito mais hoje com o Ricardo Moisés, presidente do Guarani. Voltamos com o terceiro bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando o Ricardo Moisés, presidente do Guarani. Confesso a você que eu queria mais tempo, viu? Pelo menos mais uns 2 blocos para a gente conversar aqui. São muitos assuntos. A resenha está muito boa, mas infelizmente nós temos um tempo. Encerrei o segundo bloco com uma pergunta. Pressão da torcida, título, quero time bom, quero subir. Só que tem o fair play financeiro. O Guarani tem uma dívida para pagar, precisa pagar tudo em dia, salário. Como é que funciona isso? Como é que você vê essa relação de montar bons times, de conquistar acesso, título, mas o fair play financeiro? Vamos lá, o futebol ele não é uma exata. Se a garantia de investimento, de contratar atletas caros, trouxesse a segurança de ganhar título, não teria time sem títulos no Brasil. Então, não é essa forma de pensamento. A forma é sempre você buscar o melhor custo-benefício para o clube. Então, atletas bons, com rodagem, com experiência, atletas jovens apostas do clube dentro do seu orçamento. E a partir daí, motivar esses atletas ao máximo para que você conquiste um bom resultado. Você daria aquele passo a mais, vou usar aqui para conquistar um acesso e um título, mesmo não tendo muito dinheiro, confiando nisso, ou você é diferente? Como é que você vê isso? Você vai dosando isso durante a competição. Então você monta sempre o melhor que você pode para conseguir o melhor resultado. E às vezes no meio da competição você precisa fazer algo a mais. Aí você faz. Não no início fazer algum endividamento para montar um time melhor, isso não. Tem um momento certo para ousadia, então. Você vê que está no caminho certo, está em caminho ali do G4, vale a pena então você... Aí você investe a mais. Tá. Elitização do futebol. A gente está vendo ingressos muitas vezes caros. Ano passado teve uma discussão muito grande na Arena do Palmeiras, que a torcida visitante tinha que pagar R$150, ficava lá com uma grade no rosto. O torcedor, ele faz parte dessa ajuda para o clube. O torcedor hoje não paga mais nada, toda a sua cota vem de patrocinador, vem de televisão. Como é que você vê essa elitização e preço de ingresso? A torcida, ela é o maior patrimônio do clube. Então, quanto mais torcedores você ter no estádio apoiando o seu time, melhor. Então, a diretoria se esforça para conseguir um preço justo de ingresso. Um preço que atrai a torcida e que pague o custo do espetáculo e das despesas inerentes do jogo e que possa também contribuir para o caixa do clube, mas sem exploração, sem valores astronômicos e nem valores irrisórios. Esse é o objetivo do Guarani. Um valor real que compense o espetáculo e que pague o custo dele. Hoje um jogo, qual é o custo que você tem, mais ou menos? Você tem grandes custos de segurança, de alimentação, de arbitragem, de ambulância, energia, limpeza do estádio. O custo é alto. Hoje um jogo normal, o Guarani gasta com ele em torno de R$60 mil por jogo. Mais despesas de concentração do time, transporte da equipe, então os valores são elevados. Você é contra, então, por exemplo, o preço de ingresso R$10 a inteira, 5 a meia entrada? Completamente contra, e acho isso um desrespeito com a instituição e uma desvalorização do espetáculo. Programa de sócio-torcedor, como é que você pretende investir nisso? O sócio-torcedor do Guarani, ele vem evoluindo a cada ano. Então houve muitas mudanças, ora está com empresa A, ora está com empresa B, ora uma filosofia, ora outra. E desde que o Guarani padronizou o programa do sócio campeão, a gente vem conseguindo alavancar esse programa. E o programa sócio hoje ele vem bem administrado, com turno Guarani, sorteio para premiação no intervalo do jogo, sócio torcedor poder acompanhar a equipe dentro do ônibus na chegada do estádio. O programa vem evoluindo muito.
A gente tem um exemplo que eu acho que é interessante, que é do Grêmio. Ele tem hoje 90 mil sócios, só que na arena dele cabe só 60 mil. Então eu acho que a diretoria ela já conseguiu colocar na cabeça do torcedor que o principal, não sei se não é o principal, mas além dele, todo mundo não vai conseguir assistir o jogo, mas ele está ajudando o clube. Esse pensamento você quer colocar na cabeça do torcedor bugrino? Eu quero que você pague o sócio torcedor, que tenha mais do que a capacidade do brinco de ouro, então talvez você não entre no estádio, mas você está colaborando com o clube. Essa é uma mentalidade ou não? Essa é a principal filosofia do clube para com o torcedor. O torcedor precisa apoiar o clube, precisa contribuir com o clube para que o clube avance. O Guarani irá lançar nos próximos meses o cadastramento de todos os torcedores bugrinos. E com essa base de dados, aí vamos alavancar sócio-torcedor e demais programas de marketing. Sobre esse cadastramento aí, hoje em dia, acho que talvez o principal meio é rede social, né? Hoje em dia todo mundo tem no celular, tem Twitter, tem Facebook, WhatsApp. Como é que o Guarani trabalha com rede social? A gente trabalha bem com rede social, temos um departamento de comunicação competente, mas a virada nossa nesse departamento vai ser a identificação dos torcedores, criar um banco de dados unificados de torcedores, de sócios e de sócios campeões. E aí, através desse contato, você manda uma mensagem e você vai estreitar os laços com os torcedores? Aí você consegue fazer com que as informações do dia a dia do clube cheguem para os torcedores. Isso é o mais importante. Ô Ricardo, o Guarani tem algum programa para valorizar os atletas do passado? Nós temos sempre homenagens, convidamos em todos os jogos os atletas a assistirem, eles não pagam, a gente faz uma bonificação de ingresso para eles. Existe um carinho muito grande com o ex-atleta dentro do Guarani. Então temos alguns que trabalham com a gente, tem alguns que a gente mantém contato semanal, mensal. Existe uma aproximação muito grande. Falando agora dentro de campo, repatriação de ídolos. O bom relacionamento com atletas facilita ou num mundo em que o dinheiro é que manda, é difícil você pegar um ídolo que foi do clube e tentar com que ele encerre a carreira no clube, ou mesmo, refaz aqui a sua lesão e depois você já entra em campo. Como é que você vê a repatriação de ídolos? Eu vejo o vestiário do Guarani um ambiente muito bom. Existe uma harmonia, uma satisfação muito grande de quem jogou aqui. Quando você fala de Guarani, onde você vai, existe respeito, existe carinho. Então, existe muitas pessoas que eu converso na rua com atletas, falam assim, olha, quero voltar um dia para o Guarani, olha, um dia eu vou encerrar minha carreira aí. Quem, por exemplo? Conta pra gente aqui. Não vamos citar nomes, mas tem situações que nem na montagem do Campeonato Paulista, do elenco, de 3 a 4 atletas, ex-atletas do clube, me ligaram querendo voltar. Então, você fica satisfeito quando você vê isso. Ex-jogadores pedindo para voltar no clube porque gostaram daqui, porque tiveram sucesso e que foram bem recebidos. E esse marketing não é importante? É sim, mas você tem que pontuar. Olha, vai valer a pena nesse momento, não vai, é a melhor opção, não é. Então existe todo um estudo antes de fazer. Porque o torcedor ele fica eufórico, né? Com a possibilidade, o Renato podia encerrar a carreira no Guarani, por que não fez proposta para o Elano retornar ao Guarani? Enfim, você pega alguns jogadores que formaram na base e vêm ao clube. Isso é importante, mas tem sempre o pé no freio, então. Tem sempre o pé no freio, tem que ter estudo, tem que ter cautela, tem que ver se está dentro da realidade do clube, tem que ver se nesse momento esse atleta tem condições de ajudar dentro do campo. Existe uma série de fatores aí que... Ô Ricardo, um clube de futebol hoje, ele se mantém financeiramente por quais meios? Cota de televisão é o principal, são os patrocinadores, é a torcida que compra os produtos do clube. Como é que o clube se mantém hoje? O clube ele se mantém com a maior receita, cotas de televisão. Tá? Isso praticamente na Série B é igual para todos.
e no Campeonato Paulista também. E aí o clube ele tem que buscar o seu diferencial através de venda de atletas e do departamento de marketing. Categoria de base, como é que é o investimento do Guarani, o que você espera? Copa São Paulo não foi tão bem, houve a renovação com o treinador, com o Sérgio Baresi, mas como é que você enxerga aí a base bugrina? A base ela precisa de uma atenção especial e a gente reestruturou a base do Guarani esse ano e a partir do momento que as coisas se acalmaram no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, onde a gente se livrou do risco do rebaixamento, eu passei a dar uma atenção maior para a base. Então, o Guarani vai buscar a certificação de clube formador, está buscando um CT específico para a base, mas tudo isso demanda tempo, demanda recursos, mas existe sim a ideia de fazer isso acontecer. E aí, com isso, trazer resultados. A gente está aí no profissional com o Mateuzinho da base, com o Renanzinho da base. O destaque do Campeonato Paulista, que é o Bidu, atleta da base daqui. Então, independente do resultado da Copa São Paulo desse ano não ter sido boa, no ano passado foi e trouxe muitos frutos. Então, cabe ao Guarani trabalhar para que faça uma nova Copa São Paulo no ano de 2021 boa e que suba mais atletas. Sobre esse CT, existe alguma movimentação ainda para esse ano? Pode ser que aconteça em 2020 alguma ação para a base ou é algo futuro? Não, pode ser que o Guarani já consiga uma parceria para que mande seus jogos da base no estádio aqui próximo, inteiramente reformado com a ajuda do poder público. Aqui na cidade de Campinas ou região? Região, tá. O David já está fazendo um sinal assim para mim, tem que encerrar, tem que acabar. Então, para a gente poder encerrar esse programa, daqui 5, 10 anos, você se vê ainda no Guarani? O que você se vê fazendo? Eu não penso tão a longo prazo assim. Penso assim, no momento, entregar o meu melhor para o Guarani. Então, enquanto eu estiver aqui, o Guarani vai ter o meu melhor. Ricardo, muitíssimo obrigado pela oportunidade dessa entrevista. A gente abordou vários temas, clube empresa, questão de parceria, sobre estádio do clube, e que você tenha muito sucesso aí, porque eu sei que não é fácil ser presidente de um clube, mas que você tenha bastante sucesso. Eu agradeço, estamos sempre à disposição de vocês. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11 horas da manhã. Até lá!